Fazer umas observações aqui bem nesse momento, porque, ao contrário do que vocês estão achando, eu não acho o quadro bom. Não. Eu acho bom a textura da fotografia, não a composição, não o quadro. Sabe? Acho que a gente não deve confundir aqui o tom do preto e branco, a coisa muito contrastada, um pouco meio tom, com a composição do quadro. Eu acho que o quadro, existem quadros bem armados, mas o que me parece que chama a atenção não é o quadro. Eu pensaria em duas coisas aqui com relação ao filme da barca. Um quadro sem ninguém, entende? Significa uma ação na composição. E as composições aqui são um pouco... Eu fico esperando que aconteça alguma coisa nela. Entende? Alguns quadros que eu acho que são mal compostos, quando entra uma pessoa, se movimenta e ele ganha alguma coisa. Outros quadros, assim, um pedaço de casa, um pedaço de barco, um pedaço de mar, não me chama atenção. Não é o quadro. Entende? E eu acho que o quadro, quando está bem armado, é um quadro que não entra no filme, entende? Eu vi a barca se afastando, chegando lá no fim do branco, isso acabou. Vejam, aí continua, aí vai novamente um pedaço de mar, um pedaço de coisa, um pedaço... o quadro se satisfaz nele mesmo, ele nunca está ligado a um outro quadro. Esse é o problema, entende? Quer dizer, quando você tem uma série de quadros que não estão armados para compor um processo de exposição, o montador vai ficar um século e mais 10 anos, não vai conseguir nada. Entende? Porque faltou um princípio coordenador dos vários quadros. Então eu acho que o quadro não está bom. É bonito você ver uma fotografia em preto e branco com um contraste legal. Até mesmo porque a gente está tão saturado de ver foto em cor, quando vê uma em preto e branco, no princípio chama atenção pela sua originalidade nesse quadro, nem pela originalidade própria dela, mas pela inserção num quadro que só tem cor. Eu acho que a composição do filme, os quadros não são especialmente felizes. Acho que dentro dos vários planos em que não existe ninguém, que só tem barca e o cais vazio, aí a entrada esperando gente, poucos são os planos que funcionam com uma informação visual legal. É bonito, é o tom. É bonita a textura da imagem, é bonita você ver em preto e branco a textura da estação das barcas, da madeira, da água, entende? Mas não a composição. E é exatamente isso que eu ficava esperando, que tivesse um movimento ou do mar ou da composição. Isso, mexer não quer dizer que tem um movimento de quadro. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Que o quadro me diz apenas assim, existe um mar, existe um cais, existe uma barca, mas não é não tem uma relação que me diga, disto aqui, a minha sensação, a minha emoção é tal. Isso não. É uma informação tipo um relatório. Aqui na Praça 15 tem um mar, tem barcas, tem uma estação, as barcas chegam, as barcas saem, mas não há um sentimento. Joga-se música em cima, joga-se o diabo para tentar fazer um sentimento, mas eu acho que a força aqui não está no quadro. Como a força não está no quadro, como o quadro não está servindo a nada, é uma foto isolada, fixa, não está numa ordem, fica reiterativo, fica longo, não tem uma estrutura de exposição, eu não sei o que ele está querendo me dizer, entende? Não está contando nem do ponto de vista das pessoas que viajam na barca, nem do ponto de vista de um mecanismo de barco que poderia funcionar para compor uma exposição rítmica, sabe, visualmente melódica. Não, é só um flagrante. Você tem que pegar uma coisa aqui, pegar uma coisa aqui, pegar uma coisa lá. Se trata da barca, eu não entendo porque que se sai da barca se vai passar por baixo da ponte. Se é a barca, não entendo porque eu não tenho uma noção de como é. Entrei na barca, saí da barca, cheguei do outro lado. Porque sai, aí para, vê água, volta, vai na ponte, volta para a estação, vem para cá, entende? Aí, como não tem uma sequência, na composição do quadro, fica complicado montar. Entende? Eu não acho que a coisa não está no quadro, não. Eu acho que está no tom da fotografia, mas não no quadro.
eu gostaria de pensar, né, comentar o que é em termos de estrutura que eu vi. Né? Quer dizer, o que conta? O que o filme conta, independente das intenções de um ou de outro? Eu acho que nos dois casos existe uma coisa que se repete, que é ele se conta e se conclui, e aí começa de novo, se conclui de novo, e aí começa de novo e se conclui de novo. Ou seja, no mínimo tem um problema de unidade, tem que contar um filme só ou fazer 3 filmes. Não dá para fazer primeira parte, segunda parte, terceira parte como unidade dentro do todo. Vamos pra cá. No corte, está grabando. Está grabando contigo.
Achei o filme muito interessante e eu acho que, assim, ele tem aquele tempo lento mesmo e eu acho que tem alguns... Tem uns momentos que ele fica mostrando muitas pessoas e muito de perto, acho que isso não é tão legal. E mostrar coisas assim, tem um plano também que eu não achei, que acho que pode desaparecer do filme, que é o plano que mostra ele fiscal. Que é o mais bonito. Ele é bonito. Ele fica fazendo assim, não é? Ele é bonito, ele é a subjetiva da barca. Mas, cara, assim, na real, eu acho que assim, o que é mais interessante é as pessoas todas olhando pra fora e você não vê o que elas estão olhando. Porque o que importa não é o que tá fora da barca, é a viagem em si, sabe? Porque por mais que o plano seja bonito, por mais que... Eu acho que ele desconstrói um pouco a coisa que você está tentando construir da viagem, da barca e tal. Acho que ele quebra. Porque essa concepção de que os diretores são os donos do filme. Entendeu? Acho que essa é a concepção bem forte. Que o diretor é o dono do filme. Então, sabe? Você mexer numa coisa que o diretor teoricamente queria é quase que uma heresia. Agora, o da barca, tem uma coisa engraçada, assim, eu estudei em Niterói, na UF, na década de 80, me deu uma certa sensação assim, de déjà vu, porque eu me senti, assim, na minha lembrança, atravessar Rio Niterói é preto e branco. Aí eu estava curtindo o filme, mas a verdade é que é preciso ter o tempo real da travessia da barca para a gente sentir o filme. O filme é tão interessante nos primeiros 7, 8 minutos, e depois entra num déjà vu, sabe, que pouco traz, a não ser para os saudosos da viagem em Niterói, os bons momentos. Naquela época tinha até golfinho, hoje não tem mais. Eu acho que o filme se esgotou ali, sabe? A barca saiu do rio, o filme se encerrou. Me parece claro que o filme já acabou. E aí a gente tem quase 10 minutos a mais, ou mais, não sei, não consegui perceber o tempo do filme.
qualidade, em escolha, que pode ser ou não problema, né, ou acidente durante a filmagem. Isso é um belo exemplo, né, uma aula sozinha. Tem uma coisa bacana aqui, cinema é feito com acidente também. Sim. Cinema é acidente. É conseguir transformar um acidente em uma coisa boa. E eu acho que esse é um caso feliz na criação da imagem. Não a edição realmente está complicada, mas a imagem é muito bonita. Foi um belo acidente.
acho filme bonito, acho filme bem feito, acho as imagens legais, acho preto e branco legal, assim, acho que as imagens funcionam e o filme é bem montado. Eu gostei muito do filme, achei o filme... Ele não quer te dizer absolutamente nada, ele quer apenas que você veja beleza de um lugar que de repente você não viria se você estivesse andando lá. Eu acho fundamental, eu acho que se de repente o diretor nunca não ter pensado nesse lance do preto e branco, o filme de repente em colorido não funcionaria, porque eu cheguei a ver algumas imagens em colorido. Então logo eu acho que o preto e branco foi fundamental para o filme ter a beleza dele. Você conseguir construir todo o filme na beleza dele em preto e branco é maravilhoso. As imagens da água em preto e branco, o branco e preto contrastando, né, com céu e água, preto e branco, eu acho fenomenal, acho muito bom. O segundo filme, eu acho que ele é só isso. É o quanto nós temos dificuldade de jogar fora material. E aí fica retendo, que a primeira parte do filme é sublime, ele se conta, e aí depois começa, não, mas tem aquilo ali, não, mas tem aquilo ali, mas é também isso, tal. E eu acho que não é nem a nostalgia de quem já pegou a ponte, é a nostalgia de quem fez a imagem, o que ainda é mais egoísta, né? Porque assim, só a mim interessa, né? Então eu acho que um momento interessante daqui, do outro estar assistindo o que um fez, é o momento de dizer, olha, não sei o que tem dentro da tua cabeça, mas no teu filme tem isso. E a esse um que fez o filme, de, no mínimo, acordar um mínimo de crédito para essa constatação geral, né? Que eu acho que se a gente fizer uma entrevista aqui, todo mundo vai dizer que um filme termina ali e o outro termina por lá, apesar de 10, 20, 15 minutos a mais correndo. Então, acho que, no mínimo, os estudantes, né, em processo de aprendizado, têm que saber dar ouvidos a isso e refletir com relação a isso. E fazer, talvez, 3 filmes, né? O próximo vai ser com a barca cheia, o próximo vai ser com a segunda parte da coreografia, mas esse aqui tá bom aqui. Ele tá contando tudo aqui. Para que ir além disso, né? Agora que abriu, quer uma pipoquinha? Quero não, obrigada.
Clarão, eu acho que o filme tem que ser, de certa forma, repensada temporalmente. Não vamos querer, sabe, fazer a travessia de 20 minutos. Daí eu acho que a proposta seria um pouco mais radical, fazer um plano só de 20 minutos, que é o tempo da travessia. Aí é uma outra, e não fazer essa desconstrução, na verdade, desse tempo. Agora, eu acho que em termos de uma proposta de montagem, eu acho interessante, de certa forma, diminuir para exacerbar. Agora, a questão passa pelo, sabe, isso aqui eu estou dando uma opinião que eu acho que eu diminuir para exacerbar o tempo. Diminuir para exacerbar este tempo vazio. Que eu acho que é a parte realmente do filme onde tem a força maior está. Eu acompanho essa ideia de não ter gente. Eu acho muito melhor não ter gente. E ter o tempo vazio, o espaço vazio e o tempo exacerbado. Sabe? Esse tempo dos planos, sabe? Ser bem exacerbado. Eu acho que por aí é um caminho. Agora, eu queria que o diretor tivesse comparecido para justamente discutir essas questões. É sempre uma maneira oral de ver algo. Claro. Cada um de nós podemos ter as nossas. Milhares de O que a gente opiniões. pode julgar aqui é a opção dele, a escolha dele, se contou, se foi generoso o suficiente para compartilhar com os outros ou não. Eles filmaram a direção do menino brasileiro e do menino peruano, que infelizmente voltou para o Peru, era o cara que tinha tido a ideia original. Eles filmaram essa parte que vira metade do fim para cá. Aí nós vimos o material, vimos que não era bom o material, que não era aquilo que se queria originalmente. Eles voltaram e refilmaram sem ser humano nenhum, a barca inteiramente vazia. E o menino estruturou para o nome dele, o Alex. Ele estruturou, ele está vivo, ele estruturou, reestruturou o filme em cima das barcas vazias, deserta. Deveria entrar uma música do Decafônico com um poema do Campos, Roberto Campos, um poema neoconcreto, que entraria em alguns pontos com aquelas coisas do neoconcreto, palavras soltas e tal. E essa era a ideia, essa segunda parte, que entre as pessoas tinha sido descartada. O material seria até o final da barca indo embora e poderia entrar ou não, não sei se decidiu, a parte da ponte vazia, mas não entraria viva alma. E para mim é uma extraordinária surpresa ver esse filme, que é chatíssimo, entende? Que tem um tempo enorme, que é um filme sem ritmo, não sossega, então realmente estou inteiramente descadeirado, para não dizer desbundado, com isso que aconteceu. Quer dizer, não sei quem montou, quem deixou de montar, quem decidiu, quem deixou de decidir, que é que tem umas coisas mágicas assim. A gente filma um troço e vira outra coisa depois.
gostei muito de muitos enquadramentos, achei que ficaram muito bons, achei que a cor ficou muito pertinente para o tema, achei que foi uma sacada muito boa, mas realmente achei que ficou um pouco lento o ritmo, achei que os planos das pessoas são poucos que são bons, que deveriam continuar. Um plano muito bom de pessoas que eu acho que deveria continuar como exemplo é o da porta de vidro se abrindo com o reflexo das pessoas atrás. É muito bom, eles preenchem a cena. Na verdade, os planos de pessoas que eu gostei foram os que as pessoas preenchem a cena de forma maciça e que adicionam movimento. E basicamente isso, acho que deve cortar um pouco para ficar mais dinâmico.
E esse negócio que o Sérgio está falando fica grave, porque se existe um roteiro, e esse roteiro me pareceu interessante, essa estrutura de entrar um poema em cima daquelas coisas, por que não seguir o roteiro se ele existe? Bom, mas foi exatamente o que eu fiz, entendeu? Eu montei o filme sozinho, os diretores não participaram da montagem, e com o projeto... Não participaram? Não, mas assistiram o corte e aprovaram, e a gente discutiu, fiz as alterações que o Rodrigo me falou, mas foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei o projeto do filme, li o projeto, né? Peguei o roteiro, que estava lá, todas as sequências, e tinha até uma sequência a mais, que eu tirei ela, porque ia ter uma viagem de volta ainda para o Rio. Que não foi Rio-Paris o filme, né? Eu ainda cortei essa sequência porque eu falei, aí não vai ter jeito, né? Mas não tinha, no projeto, nem no roteiro, não tinha nada falando de poesia concreta, nada falando de entrar poesia, entendeu? Eu acho que é interessante para se discutir. Agora, o outro filme, ele está pronto? Ele está acabado? O filme é isso? Não, pode haver alterações, né? Não, filme sempre pode ter alterações, mas a proposta do filme, a proposta do Rodrigo e tua, é esse filme, 20 minutos, a travessia? Sim. Sim? Pois é, então vamos discutir isso.
vai aumentar o número de farmácias populares e garantir a distribuição de remédios e vai reforçar o programa Saúde da Família em todo o Rio de Janeiro. Faltam quase 8 mil itens de trabalho. A população sofre de instalações precárias, filas, falta de medicamentos. A situação na capital é ainda pior. No ano passado, É que até ela me esperou lá dentro. Agora me cai isso. Cara, eu acho que a galera não estava preparada para ver um filme diferente, não, entendeu? Acho que o Neguinho tá preocupado em mais falar do que sabe, mais criticar as coisas do que simplesmente falar dos acertos, né? Todo mundo vê os erros, mas ninguém vê os acertos. Bom, cara, eu acho que já começa a detestar essa coisa dessa coisa de hierarquiazinha, entendeu? Porque foi muito bom eu poder montar o filme com a liberdade que eu tive, a liberdade que a direção me deu, né? E a direção tem a liberdade de montar o filme junto comigo. Então foi uma liberdade total. Não tem muito essa coisa de padrãozinho da escola. Isso aí é um padrãozinho que está na escola, entendeu? Que é diretor, roteirista e montador que tem que seguir uma linha de montagem, uma linha de produção, né? Não é por aí. Bom, eu cheguei e a barca tava indo embora. É sério, é verdade. Mas foi o filme mais comentado. Eu quero ver agora. Pois é, a fotografia foi foda. Cara, foi muito boa a fotografia do seu filme. Eu ouvi falar aquelas coisas assim, quando você fala, pergunta como é que foi o seu filme. Aí você fala, a fotografia é boa. Pô, cara, foi o que mais chamou atenção. Isso foi um bom sinal, sabe? Foram 2 documentários exibidos. Um que não foi muito dito e o da barca que foi dito e repetido. Vamos aumentar um pouquinho a íris. E a última, eu acho. Roberto.
Só um instantinho, eu concordo em parte com o Avelar. Acho que o filme, eu estava pensando nisso, muita dificuldade, ele tem uma impressão muito slideshow, assim, uma coisa muito de cada plano se bastar, cada plano é muito pensado no enquadramento e não na decupagem. Então, de fato, ele não é pensado numa sequência e em vários momentos o gradiente de som, às vezes o som ambiente está muito alto, às vezes está muito baixo, e o corte ele explicita isso de uma forma que fica meio desagradável, sobretudo no momento que começa a viagem, né, e você vê uma pessoa sendo flagrada aqui, uma geração de pessoas de costas. Mas, ao mesmo tempo, isso falando para os dois filmes, uma coisa que me impressiona muito positivamente é o fato de que, e aí sim eu discordo um pouco do Avelar, porque tem muitos planos que contam apenas visualmente o que eles querem. Só pelo visual se resolve. Então, por exemplo, as pessoas chegando
chegando na barca, enfim, as pessoas saindo da barca e chegando e as outras pessoas esperando de um lado. Tem um plano que resolve isso com uma pessoa que está esperando no primeiro plano, ainda do outro lado da janela, e no fundo, o corte é muito bom também. Então eu acho que tem coisas muito bem resolvidas do ponto de vista do quadro, do ponto de vista da visualidade. Agora tem uma certa irregularidade, né, em alguns planos de fato que são, enfim, muito geométricos, enfim, uma tentativa muito geométrica, mas não muito viva, e outros planos que eu acho extremamente bonitos, como o plano da espera lá a câmera está fora da sala que as pessoas estão esperando, tem o vidro, então tem o reflexo, e ainda por cima ela quebra essa placidez quando dá uma panorâmica para a esquerda. Ou seja, a própria câmera, o próprio plano perde um pouco essa perfeição que ele tem. O movimento não é exatamente perfeito, mas ele se entrega a uma multidão de pessoas chegando e combina, né? Perder a perfeição combina com um momento que tem um monte de gente aparecendo e realmente é uma balbúrdia. No meu momento tem os planos de câmera na mão, que no momento você acha que aquela tremida não precisava. Não, aquilo ali você sente a técnica, ali eu acho que poderia na montagem ser descartado, porque o conceito seria só plano fixo, o que foi muito bem resolvido. Aliás, tem uns momentos, logo no começo, quando começa a viagem, começa a filmar uma pessoa meio escondida, fica aquela coisa muito comum, muito clichê de solidão da viagem, as pessoas meio... Acho que os momentos de espera são muito mais interessantes do que o trajeto, propriamente dito. O que se filma com as pessoas no trajeto não parece tão evocativo, parece uma coisa que a gente já viu um monte de vezes. O filme está meio longo, mas todos comentaram a respeito da fotografia e fica nítida a diferença fotográfica de Tangerine para Alex. Está bem nítida essa diferença. Eu senti a diferença na fotografia, dá pra ver Tangerine e Alex. Qual que é a diferença? Os seus são mais abstratos, diria, não sei definir. A fotografia do filme foi muito bem elaborada pelo montador, pelo Luiz, que transformou a fotografia toda em preto e branco, acinzentou o filme todo, e isso deu outro nível à fotografia do filme, que foi extremamente elogiada por todos os professores por essa questão. E dando um exemplo assim maior, né, que isso não quer dizer nada com relação ao filme, é um ponto a mais, porque se discutiu se o filme era de diretor, se o filme era de montador, coisa e tal. Apesar de ter dado esse grau todo no filme, um exemplo aí que a gente pode citar é Vidas Secas, que foi totalmente, a fotografia foi refeita em laboratório. Então, e hoje é considerado um grande filme aí, coisa e tal. Eu acho que, porque eu acho que ele se contava nos seus primeiros 8, 10 minutos, e não precisava ter alguns planos que são belíssimos, parece que faltou todo aquele medo que te dá quando você filmou uma coisa, o plano é bonito e não quer abrir mão. Pra mim, eu senti isso no documentário. Eu senti uma coisa assim, que talvez também você tenha se prendido ao tempo, não só pelos planos, mas por passar um tempo real de travessia da barca. Isso eu imaginei nos 15 primeiros minutos. Mas eu vi que como a barca não tinha uma linearidade dessa travessia, aí eu pensei comigo, bom, não é isso. Não é isso, né? E aí voltou para a entrada da barca aqui no Rio, parece, mas também é só para quem conhece a barca, né? Que eu conheço, outras pessoas de outros estados não conhecem. Um documentário tem que ser uma coisa real, né? Concorda comigo? Não, o documentário a gente é uma documentira. Então, para mim faltou principalmente uma linearidade. E assim, tem imagens belíssimas. Eu acho que ele se resumia em 8 minutos, ou até mais, mas, digamos assim, a gente colocar a barca a travessia, ida e volta. Então, o que seria o primeiro elemento, no meu ponto de vista? As pessoas na fila aqui no Rio de Janeiro, as pessoas entrando na barca, as pessoas sentadas, a barca saindo, as pessoas sentadas lendo jornal, dormindo, no seu cotidiano. Aquelas imagens lindas que eu achei foram do Forte, essas coisas, ficou maravilhoso, ainda mais em preto e branco. E aí a barca chegando em Niterói, as pessoas descendo, e as pessoas que estão para regressar, fazendo esse mesmo sentido, e para mim acabaria aí o filme. Eu acho que o filme deveria voltar para a ilha e botar uma linearidade nele, entendeu? Colocar as coisas
não explicitamente, mas com o som e as imagens falando, acontece assim, assim, assado, entendeu? E tem um início, meio e fim, que a gente meio que se perde, não sabe onde que tá, se tá voltando pro início, se tá no meio, se tá no fim. Eu não morri, apesar de alguém poder achar que eu morri, porque eu sou um espírito vivo, né? Eu não morri, eu estou aqui. O Alex viajou para o Peru, mas eu continuo aqui. Não custaria nada vocês chegarem para mim e dizer, já que você é o professor que coordenou o projeto, o que você acha que seria esse projeto, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu dou um projeto que se elabora, que se rediscute, que se pensa, que se faz, ele tenta que ele cresça, que ele se complete, virar uma outra coisa, para mim é absolutamente apavorante, porque eu dou aula de quê? Entende? A minha aula fica o seguinte, eu falo para vocês como é que filma um documentário, boa noite, vocês depois se virem com a edição. A edição vai e termina o filme para vocês. E eu sumo do mapa. Então isso não é exatamente a proposta, pelo menos, da minha aula. Então isso é que me deixou irritado. Agora, só uma questão, o Sérgio, sem o Rodrigo, não fazia parte era o Rodrigo e o Alex, o Rodrigo não acompanhou as suas aulas e as suas discussões em torno desse filme. Agora, cadê o Rodrigo? Por que ele não está aqui, sabe, para se colocar essa questão de como que ele resolveu depois, sem te consultar, sem falar com ninguém, inverter todo o sentido do filme? Porque os 20 minutos vêm de quem? A travessia da lancha, mas quem engendrou isso na cabeça? Eu acho que, já que a gente tem que ter uma discussão aqui do projeto, o diretor tem que estar presente. Falando da fotografia um pouquinho, eu acho que a Barca é uma locação que propicia enquadramentos belos, né? Tem muita perspectiva, tem muita repetição de forma, e me parece que o conceito do fotógrafo foi fazer plano fixo e esperar a coisa acontecer ali, e brincar com essa repetição de forma e de perspectiva. Acho que ele foi feliz nisso, deve ter sido o conceito, porque você vê que não tem movimento, os planos são todos fixos, e acho que ele foi muito feliz também como ele observa as pessoas, mesmo de longe, e estando perto também. A maneira como ele chega perto das pessoas é legal, e tem quadros muito felizes, como esse que você citou, que tem um negro no meio do quadro, um pouco barrigudinho, você tem um reflexo no vidro, e a composição é primorosa. Eu acho que o fotógrafo foi feliz.
necesito un... Espérate.